Bom, boa tarde. Hoje nós estamos iniciando aqui um novo mês. Hoje é dia 1º de setembro, tá? Nós estamos aí no 3º bimestre. Hoje nós vamos ter aula de ciências, história e matemática. Nós vamos usar apostila, ficha, lápis de cor e tesoura, ok? Então nós vamos iniciar hoje por ciências. Nós vamos começar aí esse capítulo falando novamente sobre os animais invertebrados. Então, nós vamos conhecer algumas características a mais dos animais invertebrados, tá? Nós vamos ver que alguns animais invertebrados, eles são aquáticos e eles têm características próprias, né? Então, nós vamos falar sobre os poríferos, que são esses animais invertebrados aquáticos. Nós vamos saber como é que eles fazem para respirar, como que eles fazem para se alimentar. Então, a gente vai conhecer as características do corpo deles, né? De cada um. E a partir daí a gente vai trabalhar o assunto dos invertebrados, tá bom? Então nós vamos ter aqui um texto para ler, depois vai ter um vídeo que eu vou mostrar sobre a esponja do mar, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona a questão da respiração dela, por onde entra a água, né? Como é que ela faz para filtrar a água, por onde a água sai, que é o que nós vamos ver aqui no texto de hoje, e depois a atividade na ficha de atividades, ok? Então, olha só, eu vou compartilhar a tela da apostila com vocês. E nós vamos iniciar aqui. Pronto. Ah, não falei a página, né? Desculpa. É página 134. Nós vamos começar na página 134, pessoal. Animais invertebrados. Deixa eu só carregar. Tá difícil hoje aqui. Deixa eu só voltar aqui para ver se ele vai mais rápido. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vamos ver se ele vai carregar agora. Ah, carrega. Então, vamos iniciar. Página 134 e 135 agora, tá? Que é a imagem de abertura do capítulo. Então, observem aí com atenção a imagem de abertura. Percebam, né, os seres que tem aí dentro tem aqui no mar, no fundo do mar. Algum deles vocês já conhecem, não é isso? Bom, então, depois a gente volta aqui para falar sobre essas imagens, ok? Continuando na página 134, olha só. Animais invertebrados. Você se lembra de como denominamos os animais que não possuem coluna vertebral? Neste capítulo, vamos conhecer mais características deles. Página 135. Conversa, vai. Observe as imagens de abertura deste capítulo, que mostram alguns seres vivos no mar. Você acha que esses seres são animais ou plantas? Olha lá, vou voltar aqui na imagem de abertura. Olha só. Nós temos aí, pessoal, na imagem de abertura, animais, certo? Alguns a gente costuma confundir com plantas, né? Ou rochas, mas na verdade eles são animais, tá? Então aí na imagem de abertura, olha, vou começar aqui pelos animais que a gente mais conhece, né? Aqui a gente tem o polvo, aqui a gente tem o caranguejo, aqui a gente tem a água-viva, estão vendo?
Aqui nós temos as esponjas do mar. Olha lá. Do outro lado ali a gente tem a estrela do mar, né? Os corais. Opa, aqui, ó. Os corais, tá? Estão vendo? Então, a gente costuma confundir muitos desses animais com plantas ou rochas. Na verdade, eles são animais, tá? Aquáticos. Eles têm uma característica própria. No caso aqui, é o que a gente vai estudar, tá? Então, vamos lá na página 136. Conversa vem. Você já assistiu a um desenho animado cujos personagens são animais invertebrados que moram no mar? Se sim, qual é o desenho? Quais são os animais retratados no desenho? Desenhos a seguir. Olha, tem um desenho aí que ele é muito engraçado e a maioria das pessoas gostam bastante. Quem lembra aí o nome desse desenho que retrata aí os animais do fundo do mar? Hein? Ele tem um amigo engraçado, que lembra uma estrela do mar. Então, depois a gente faz essa atividade aqui. Depois vocês vão desenhar aqui de os personagens do desenho que o livro está perguntando, tá bom? Enquanto isso, vão pensando aí. Tentem lembrar que desenho é esse. Bom, animais invertebrados. Vamos aqui para o texto. A palavra vertebrado vem de vértebra, que é o termo utilizado para se referir a cada osso da coluna vertebral. Para nomear os animais que não possuem coluna vertebral, acrescenta-se o prefixo in, que significa negação, oposição, ao termo vertebrados, formando a palavra invertebrados, ou seja, sem vértebras. A seguir, observe alguns exemplos de animais invertebrados. Então, aqui nós temos exemplos de animais invertebrados. Olha lá, esponja do mar, o caramujo, a libélula. Para facilitar o estudo, os animais invertebrados são organizados em diferentes grupos, os quais estudaremos ao longo deste capítulo. O primeiro grupo que conheceremos é o dos poríferos. Nossa, que nome estranho, né? Diferente. Então, vamos lá para a página 137. Então, nós vamos falar agora sobre os poríferos. Quais são os animais que se classificam como poríferos? Olha lá, página 137. Os poríferos são animais aquáticos, ou seja, eles vivem na água, conhecidos como esponjas. Embora a maioria deles viva em ambiente marinho, também podemos encontrá-los em ambiente de água doce. Esses animais têm o hábito de vida séssil. Outra palavrinha aqui nova, né? Diferente. Vamos lá no glossário para saber o que significa séssil? Séssil é aquele que vive fixo ao solo, a rochas ou a outras superfícies, sem deslocamento, tá? Então, quando a gente fala das esponjas aqui do mar, no caso, né, os poríferos, eles são animais que vivem fixos, né, na rocha ali, no solo. Eles não vão se movimentar, tá? Eles não se deslocam, no caso, ok? Continuando. Vamos falar agora sobre o corpo dos poríferos. Olha lá. Os poríferos têm um corpo simples que apresenta muitos poros ou pequenos orifícios. É essa característica que dá nome ao grupo. Poríferos é o mesmo que animais com poros.
E é por isso que, muitas vezes, são chamados também de esponjas do mar. Observe esses poros na imagem a seguir. É pelos poros que a água entra no corpo desses animais. As esponjas do mar filtram a água e por isso são chamadas de animais filtradores. A água entra pelos poros da esponja do mar e sai por uma abertura na parte de cima do corpo dela. Então, vou aumentar aqui a imagem, olha lá. Aumentar aqui. Peraí. Pronto, olha, então aqui a gente tem uma esponja do mar. Esses buraquinhos nesses orifícios são os poros, certo? Então, ela filtra a água entra por esses buraquinhos. Como ela tem na parte aqui, na parte superior dela é aberto, essa água é por onde essa água vai sair. E a água, pessoal, ela tem organismos, né? Pequenos organismos que servem de alimento para as esponjas do mar, né? Então, tem esses organismos, os nutrientes que ela precisa para poder sobreviver. E aí, o que ela faz também? Ela vai absorver, né, o oxigênio para poder respirar, tá? Então, é por meio desses orifícios, esses poros, que a esponja do mar, ela respira e ela vai se alimentar, tá? Continuamos na página 137, olha aqui, olha. Outro exemplo, deixa eu aumentar aqui. Prestem bastante atenção agora nessa imagem, tá? Olha só, a estrutura do corpo de uma esponja do mar mostrando o caminho da filtração da água, ok? Então, todos esses, olha, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo, são o quê? Os poros, tá? A água, ela vai filtrar a água vai entrar por esses poros, por esses buraquinhos, ela entra e depois ela vai sair por aqui, por essa parte superior que é aberta, tá? Isso daqui, eles só desenharam essa parte aqui assim, para vocês terem noção como é que funciona, tá bom? Então, ó, isso aqui são os poros, tá vendo? Ó, vai entrar a água por aqui, entrou, e aí ela vai se alimentar, e aqui também ela vai retirar o oxigênio para ela poder respirar, tá? Cadê a outra imagem? Olha só, vamos ver aqui essa outra imagem. Deixa eu só arrumar aqui a tela, que para mim tá pequenininho. Olha aqui outra imagem. Esponjas do mar fixas no fundo do mar. Olha lá. Elas ficam fixas, estão vendo? Percebem? Elas não se locomovem, tá? Página 139. Depois eu vou falar sobre a 138, mas agora a gente vai lá na 139, pessoal. Vamos aqui na 139. Vamos saber mais um pouquinho sobre as esponjas do mar? Então vamos lá. Olha só. 7 razões do porquê as esponjas do mar são animais muito legais. Deixa eu aumentar a tela. Então tá falando assim. Esponjas foram os primeiros animais na Terra. Um novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos 640 milhões de anos, ou seja, 400 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos antes de qualquer outro animal. Algumas são gigantenormes. No Havaí, existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. São mais de 3,5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Os biólogos marinhos acreditam que ela tem aproximadamente 2.000 anos.
seria, então, o animal vivo mais velho do mundo. Elas se regeneram. Se você despedaçar uma esponja, mas não faça isso, viu, gente? Em milhares de pedaços microscópicos, os pedaços vão se unir e se regenerar, formando várias novas esponjas. Elas podem ter um escudo químico para a defesa. Imagine o quão difícil é se defender sem se locomover. Por isso, há um tipo de esponja que desenvolveu um escudo químico. Ela é conhecida pelo engraçado nome de crumb-crumb e é capaz de criar um grande círculo químico para afastar predadores. Viram que interessante? Então, as estrelas, as esponjas do mar são os animais mais antigos, né, do planeta, foram os primeiros, certo? Ela também tem essa característica de se regenerar, porém, né, ninguém vai pegar o bichinho lá e vai né, despedaçar ela para poder ver como que ela vai se formar, como vão se formar outras várias novas esponjas. A gente não vai fazer isso, né? Ela é um ser vivo, não é? A gente não vai fazer isso. Eles só colocar nessa observação para vocês poderem conhecer, tá? E outras, como elas não podem se locomover, não tem como fugir do predador, então elas se adaptaram, né? E foram criando mecanismos de defesa para não serem, para poder se proteger dos predadores, ok? Bom, agora eu li, eu vou mostrar para vocês, olha só. Aí na página 138, ele pede para fazer uma experiência, tá? Do eu cientista. Essa experiência, ela vai mostrar como é que funciona o processo de filtração da água pelas esponjas do mar, tá? Então, o que vocês vão precisar? Olha só, isso daí vocês vão fazer depois, quem quiser, eu não vou cobrar essa atividade, mas prestem atenção, olha só. Materiais necessários: berinjela, palito de churrasco, pote fundo feito de vidro transparente e uma faca. Ou seja, essa atividade aqui vai ter um momento que só o adulto vai poder manusear e vai poder fazer, que é quando ele vai ter que usar a faca para cortar o que ele vai pedir. Então, como fazer? Peça a um adulto que utilize a faca para retirar a ponta verde. Depois, ele deve retirar a porção interna da berinjela pela ponta cortada. Então, o adulto cortou essa parte verde, vai formar um orifício aqui, né? Então, a partir daqui, ele vai entrar com a faca e vai tirar tudo que tiver lá dentro, tá? O buraco feito na berinjela representará a região interna do corpo da esponja. Em seguida, aqui ele fala que nós teríamos que fazer na escola, mas a gente não pode, né? Então, ele diz que o professor deverá fazer, então a família deverá fazer várias perfurações na casca da berinjela, utilizando o palito de churrasco. Então, o palito de churrasco vai servir para você fazer vários furinhos no corpo da berinjela, depois que tirou toda a parte interna dela, ok? Então, esses buracos feitos com o espeto representarão os poros do porífero. Agora é a sua vez. Preencha o pote de vidro com água suficiente para mergulhar a berinjela, deixando a abertura superior para cima. Então, para colocar água no pote de vidro, essa parte você pode ajudar a sua família a fazer, tá? Agora, usar a faca você não pode ainda. Depois, mergulhe a berinjela na água e observe o que acontece. Converse com os colegas do professor sobre o que observaram e anote a seguir o que aconteceu quando você mergulhou a berinjela na água. Então, quem fizer essa experiência aí, tira a foto ou grava e depois manda para a prof. Quem for fazer, tá bom? Eu não vou cobrar, mas seria bem interessante vocês fizerem para ver como é que funciona.
tá? Tenho certeza que vocês iriam gostar, ok? Eu vou voltar na sala com vocês e depois eu vou apresentar o vídeo. Deixa eu só voltar aqui para saber como é que vocês estão. Rapidinho. Só para a gente... Olha lá, pessoal, prestem atenção. Então, foi feita aqui uma experiência, tá? Ele colocou um líquido verde na água e olha só o que aconteceu, só para a gente poder entender. Então, aqui a gente tem a esponja do mar. Os poros, olha, eles são bem minúsculos, a gente quase não enxerga, tá vendo? Então, ela filtrou e agora a água, olha só. Aquilo que ela filtrou tá saindo por aqui, por esse orifício maior. Viram? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que foi tão rapidinho. Olha lá. Vou mostrar aqui de novo. Olha só que interessante. Viu? Então, ela já filtrou o que ela precisava para respirar, para se alimentar. E aí, ela coloca para fora de novo. Legal, né? Então, vamos voltar aqui. Ok. Pronto. Prestar atenção como é que funciona a questão da filtragem, como é que tá. Então, agora... vocês viram lá a experiência que vocês podem fazer na casa de vocês? Quem quiser fazer para testar, vocês podem fazer, tá bom? Você quer fazer, Leandro? Então, faz aí, ou grava para a tia ver ou tirar foto, tá bom? Peraí, deixa eu liberar aqui para você falar. Fala. Eu tenho todos os ingredientes, menos a berinjela. Menos o principal. Tem um mercado perto de é? casa, aí dá para comprar. Tá bom. Então tá. Aí tu faz, mas aí tu grava pra tia poder ver, tá bom? Manda pra tia. Então vamos lá. Peraí, Fê. Ok. Então, exercício número 1. Sobre a esponja do mar, marque com X a resposta correta. A resposta correta seria: a letra A é uma rocha do mar, letra B é uma esponja artificial, letra C é um animal porífero, ou letra D é um tipo de planta? Qual é a resposta correta? Letra C. Letra C, muito bem, é um porífero. Muito bem, parabéns. Um animal porífero. Muito bem. Olha, agora eu vou escolher alguém para responder, tá bom? Espera um pouquinho. Olha só. As esponjas do mar são organismos sésseis. Por que sésseis? Porque elas não se locomovem, elas ficam fixas lá no solo. Sabendo disso, como as esponjas do mar se alimentam? Vamos lá? Lorena, o que você colocou? Eu coloquei que elas se alimentam pelos seus poros. Sim. E o que tem na água que faz com que elas se alimentem? Lembra? Os nutrientes. Muito bem. Quem mais? Deixa eu escolher aqui outra pessoa. Cadê? Leonardo, o que você colocou? Na número 2. Libera seu áudio. Eu coloquei elas se alimentam com o que elas precisam, depois elas põem para fora. Tá, elas absorvem o alimento, elas vão filtrar e depois essa água vai sair pelo mesmo... Bom, pelo mesmo não, vai sair pelo outro orifício. Ok, entendi. Vamos lá, Maitê. Libera seu áudio, Tete.
Ô tia, Sim. só que eu preciso de uma dúvida, sabe? As dois, eu esqueci o nome do que elas se alimentam. Nutrientes ou que tem na água ou pequenos organismos, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Opa, não é isso. Página 77. A número 3, ele fala assim: observe a imagem que representa a estrutura do corpo de um porífero. Vocês têm a imagem aí, né? Da esponja. Tá. Então, o que ele pede para você fazer na letra A? Isso daqui eu vou corrigir a letrinha A depois individualmente, tá? Porque não tem como fazer isso aqui agora. Então, na imagem, desenhe flechas para indicar o caminho que a água faz durante a alimentação desses animais. Então, nós vimos lá na apostila, tá? Nós vimos lá no vídeo, tá? Então, vocês tinham que fazer a setinha mostrando por onde que vai passar aí a água, né? Que é para elas se alimentarem. Letrinha B. Deixa eu ver o que vocês responderam. Pelo fato de filtrar a água do mar para obter alimento, as esponjas do mar são consideradas animais? Pode liberar aí para responder, para falar aqui. Não, não é sésseis, não são sésseis. Filtrador. Filtradores, muito bem. Isso, vejam aí a resposta que vocês colocaram. Já que ela filtra, né? Ela vai filtrar ali a água, então eles são considerados animais filtradores. Quem colocou diferente, arruma. Estava lá no texto, quem não lembrava, era só voltar no texto. Lembra que a tia fala? Procurem no texto, caso não lembre. Pronto? Número 4. Sobre as esponjas do mar, use as palavras do quadro a seguir para completar corretamente as frases. Então, as palavras são poros, esponjas e locomovem. Vamos lá. As esponjas do mar são sésseis, ou seja, não se... Tia, tô perdido. Não se... O quê? O que vocês colocaram? Locomovem. Não se locomovem, muito bem. Seus corpos apresentam muitos... Poros. E por isso, o grupo a que pertencem é dos poríferos. Essa característica também faz com que esses animais se pareçam com esponjas artificiais. Perfeito. Opa, peraí que eu fechei aqui. Muito bem, terceiro ano. Deixa eu ver. Pronto. Então, nós vamos continuar aqui no capítulo dos espaços públicos, né, de história, tá? Ontem nós falamos um pouquinho sobre as ruas e nós vamos continuar falando hoje também. Então, nós vamos ver que o nome das ruas, elas podem mudar, né? Então, assim, antigamente, bem lá atrás, conforme a população foi se formando, as ruas, elas foram ganhando nomes, né, de acordo com as características daquele lugar. Lembra que eu falei isso? Mas isso foi muito, muito, muito tempo lá atrás, tá? Conforme a população foi aumentando, crescendo, 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 isso precisou ser melhor organizado, né? Então, a partir daí, os nomes das ruas ficaram sob responsabilidade do governo. No caso, cada prefeitura, né, tem que ali, os governos têm que colocar os nomes, e esses nomes, geralmente, eles são em homenagem a alguém importante. Isso também a tia falou ontem para vocês, né? Ou alguma data importante do país, né, daquele lugar. Enfim. Então, hoje nós vamos ver aqui, olha lá, na página 220, a história do nome das ruas, tá? Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se está todo mundo aqui comigo, para ninguém ficar atrasado ou perdido. José, você está conseguindo ver aí? Tá acompanhando? Faz joinha para tia. Ok.
Deixa eu ver. Felipe está acompanhando? Está ouvindo? Está conseguindo ouvir e ver aí, Felipe? Então, a gente vai compartilhar a tela, pessoal. Vamos lá. A página 221 nós não vamos fazer agora, é só depois que a gente fizer a leitura dos textos, tá? Então, 220. Olha lá. Aqui. Se já for. Aí eu deixei a lição de casa da 218 e 219, né, sobre o texto do limpador de placas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do nome das ruas. Ah, tem um negocinho ali para fazer depois. Opa, aqui, achei. Vamos lá. História do nome das ruas. Acompanhem a leitura ou pela tela ou pela apostila. Você sabia que as ruas mais largas são chamadas de avenidas? Na cidade de São Paulo, tem uma avenida com o nome São João. Ela tem esse nome por causa de uma procissão que ali passava em homenagem a São João Batista. Antes de se chamar assim, era conhecida como Ladeira do Aco, água envenenada na língua indígena tupi. Ou seja, às vezes, o nome das ruas pode mudar. As primeiras ruas das cidades brasileiras foram nomeadas pela população. Para nomeá-las, as pessoas podiam escolher o nome de alguma igreja que ali existisse, uma característica geográfica, como a vegetação ou mesmo uma atividade comercial. O nome de algumas ruas estava relacionado à presença de algum morador famoso, como a Rua do Ouvidor, em Salvador. Ela foi assim chamada pela população a partir de 1780 por ter um morador importante, o ouvidor-mor da cidade, que na época era uma espécie de juiz respeitado e temido pela população. Da mesma forma, outras ruas e outras praças têm o nome de algum morador muito conhecido. Então, aqui ele está dando para a gente, olha, essa imagem aqui, ó, da Avenida São João, em São Paulo. Essa imagem aqui é de 2016, tá? Só que lembra aqui no texto que ela está falando que ela, antes de se chamar Avenida São João, na língua dos tupis, né, dos indígenas, elas tinham um outro nome, tá? Então, depois esse nome foi trocado por Avenida São João, tá? Olha lá. Aqui embaixo nós temos uma outra imagem, olha. Aqui também de uma outra rua. Olha só como que eram as ruas antigamente. Não sei se dá para enxergar muito bem, né? Porque é uma imagem bem antiga, preto e branco. Então, olha aqui. Vejam a diferença, não é? Nas imagens de como eram as cidades, né? As ruas dos dias de hoje. Olhem lá. Bem? Vamos lá na página 222. Depois nós voltamos na 221. Página 222. Vocês sabiam que as ruas têm história? Então, vamos ouvir aqui um pouquinho. Olha só, página 222. Há mais de 100 anos, as ruas de muitas cidades brasileiras eram diferentes da que vemos na atualidade. No passado,
As ruas eram estreitas, pois serviam para a circulação de pessoas a pé ou em carroças puxadas por cavalos ou mulas. Na época, não existiam os meios de transporte que temos na atualidade, por isso, não havia necessidade de largas avenidas nem de calçadas. As portas das casas se abriam para a rua. Os quintais, onde era frequente o cultivo de pequenas hortas, ficavam no fundo das casas. Então, presta atenção quanta mudança que teve, né, ao longo dos tempos aí, em relação às ruas, de como que as pessoas se organizavam, andavam, né? Olha só. Com o passar do tempo, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados novos meios de transporte. Com isso, algumas ruas foram ampliadas para a circulação de bondes e de automóveis. Nós temos aqui, olha, do lado direito, a imagem da rua da cidade de Paraty, uma das cidades mais antigas do Brasil, que existe há mais de 300 anos. Então, aqui, nessa cidade aqui de Paraty, nessa rua, eles preservaram bastante, né, a característica de como ela era antigamente, tá vendo? Rua estreita, a entrada da casa já dá direto para a rua, não tem calçadas, né? Bem diferente, totalmente diferente do que é hoje. Mas por que houveram mudanças? Olha só. A população cresceu, então a necessidade de ampliar os espaços, né, aumentou. Então, surgiram o quê? Novos meios de transportes. Muitas dessas casas, pessoal, elas foram destruídas, né, demolidas para que pudesse aumentar, né, ampliar as ruas. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem essa imagem, essas duas imagens, ó, instalação de trilhos para a circulação de bondes em 1900, na rua São João, em São Paulo. Então, olha, eles estão colocando trilho, que é por onde vão passar os bondes. E aqui temos um bonde puxado por mulas em Limoeiro, em Pernambuco, 1950, tá? Então, olha a diferença, né? Das ruas hoje, dos meios de transporte. Olha só que legal. Deixa eu aumentar aqui. Tadinho das mulas, olha, magrinhas. Tinham que carregar esse peso todo. Bom, ontem também nós falamos um pouquinho sobre as placas de ruas, lembram? Então vamos aqui, olha lá, página 223. Página 223. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com alguma característica que havia no local. Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham número. Pessoal, isso é lá bem no início que a gente estudou. Lembra quando as pessoas foram se juntando, formando pequenos povoados, né? Isso é muito antigo. Muito antigamente, assim, é que não tinham números nas casas, as ruas não tinham nomes, né? Não tinham essas placas com nomes, tá? As ruas eram conhecidas pelas pessoas. Como as cidades eram pequenas e todos os moradores se conheciam, era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados. Bastava perguntar que alguém sempre sabia. Conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar nome oficial às ruas, pois o número de moradores aumentou e nem todos se conheciam mais. Assim, os governantes das cidades determinaram que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas penduradas nas árvores. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809.
Olha quanto tempo isso, hein? Vocês veem, as placas, quando tinham placas, elas eram penduradas nas árvores. Hoje em dia não é mais assim. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades. Com isso, muitas ruas foram renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas consideradas importantes na história do Brasil. Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça e uma pequena explicação sobre o seu nome. Lembra que eu mostrei ontem lá a imagem de... Peguei 3 exemplos de placas, falei que algumas, né, tem o nome da rua e aí embaixo tem lá a explicação, né, falando quem foi aquela pessoa. Tá vendo? Ó, ele coloca ali um resuminho, nada grande, bem resumido, bem simples, tá? Aí tem placas também que vêm com CEP daquele bairro, tá? Então, isso aí é como é feito hoje, ok? Alguma dúvida? Olha só, eu vou deixar aí para casa, já anotem aí para vocês fazerem. Olha só que legal. Escolha uma rua ou uma praça de sua cidade. Pode ser a rua onde você mora. Faça uma pesquisa sobre a origem do nome. Então, você vai pesquisar, se você quiser falar sobre a sua rua, você vai pesquisar a origem do nome da sua rua. Aí, lá na página 31 do material de apoio, você vai completar a sua placa de rua. Depois, aqui ele está pedindo para recortar e entregar para a professora, mas vocês não vão me entregar. Quem quiser recortar e deixar aí no quarto de vocês, na casa de vocês, beleza, tá? Vocês vão poder fazer o que quiser com ela. Mas vocês vão pesquisar. Você pode pesquisar o nome da rua que você mora ou o nome da rua da escola, né? Pensa em o nome de uma rua que você queira pesquisar. Aí você vai pesquisar e lá no material de apoio da página 31 vai ter uma placa. E você vai colocar lá as informações, o nome da rua, e vai colocar lá qual é o significado aí dessa rua, tá bom? Depois eu quero ver aí a atividade, tá? Então, esse de olho no local, da página 223, e vou deixar para casa, para vocês fazerem, tá? Agora, vamos para a página 221. Vamos lá. Página 221 aí ainda em história. Agora a gente vai fazer aqui o exercício que a apostila propõe. Olha lá. Mão na massa. Todo mundo tá na página 221. Felipe, página 221. Felipe. Bom, Davi, desativa o áudio. Olha só, na página 221 ele fala assim: os nomes mais frequentes das ruas nomeadas pelos moradores das cidades brasileiras do passado eram dedicados aos santos católicos São José, São João e São Pedro. Encontre no caça-palavras outros nomes de ruas que foram batizadas pelos seus moradores. Bom, é bem difícil, né? Porque você... Oi. Eu sei, é o que eu te vou falar agora. É difícil, né? Que a gente não tem, assim, noção. Então, olha só. Eu vou ajudar vocês aí, tá bom? Procurem, vamos fazer assim. Procurem aí nomes. Vocês conseguem identificar. Qualquer nome aí. Vamos lá. Eu encontrei esquerda. Esquerda, podem circular, isso aí. Eu encontrei direita. Direita também pode circular, mas peraí, vamos com calma, tá? Então, olha só, esquerda, vamos ver aqui onde que... Aqui, olha. Esquerda tá na 4ª linha, de baixo para cima, ó. Esquerda. Ó, tá aqui, ó. Esquerda. Aí o Léo falou que achou direita. Já achei aqui também, olha.
Ela tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª coluna, olha. Direita. Podem circular a palavrinha direita. Sapateiro. Quitanda. Isso. Espera aí. Sapateiro. Sapateiro e quitanda. Então, vamos lá. Ó, sapateiro está na 2ª coluna. Sapateiro. Vamos ver aqui a quitanda. Achei. Sapateiro na 2ª. E quitanda, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na 6ª linha, pessoal. Quitanda. Deixa eu ver. Faltam 3. Faltam 3. Aqui, Davi, ó. Quitanda. Tia, cadê a linha. esquerda? Não tô achando a esquerda. Pinela. Tia, não tô achando a esquerda. Calma que eu vou repetir. Olha lá. Eu vou voltar aqui. Não, não tá difícil, não. Eu tô falando, olha lá. Vou repetir, tá? Ó, esquerda aqui, ó. Ó, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4 aqui. Esquerda. Direita. Olha, acompanha aí o meu mouse. Meu cursor, ó. Direita. Direita. Esse é Tá. Sapateiro, olha, tá na 2ª coluna. Sapateiro. Davizinho, só desativa o áudio, por favor, tá bom? Obrigada. Isso, senão interfere aqui o som da tia. Quitanda, né? Ricardo falou. Olha, quitanda aqui, gente. Vocês estão conseguindo? Acharam aí? Quitanda, ó. Tia, eu também achei pinela. Cadê? Peraí. Qual que você falou, Leandro? Pinela. Não, isso não. Olha, a quitanda tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6ª. Ela tá na 6ª linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta 6 linhas e aí você vai achar a quitanda. Achei. A outra palavrinha é larga. Acharam a palavra larga? Ó, tá aqui, ó. Na 2ª coluna, de trás para frente. Larga. Ó, a tia tá passando o cursor em cima. Larga. E do lado... Tia, Oi. sabia que eu achei pneu? Pneu? Pneu não. Pneu não vai entrar aí, não. Tia, Ah, mas não é pneu. Lama é. Então, ó, larga. Do lado de larga, da palavrinha larga, já tem a palavra cima, também vai entrar. Ó, larga, tá na 2ª linha, na 2ª coluna, de trás para frente. E a palavra cima tá na última coluna. Tia, é 7 palavras? 7 palavras. E aí o Ricardinho falou lama. A lama tá do lado da palavra direita. Ó, lama. Tá do lado da palavra direita, aqui, ó. Lama. Eu achei mês, mas tá... Tia, já acabou, eu acho. Peraí, fala, Leonardo. Eu achei mês, mas tá sem acento. Não, esse não. São 7 palavras. Vou repetir. Quais são as palavrinhas, tá bom? Confiram aí, olha. Sapateiro. Direita. Lama. Larga. Cima. Quitanda. E esquerda. Pronto?
Agora, já foi vocês vão responder o exercício 2. Eu vou ler aqui e vocês vão responder aí. Vou dar um tempinho aqui, tá? Olha só. Exercício 2. Em Salvador, existe uma praça que homenageia o poeta baiano Castro Alves. Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1871. E leva o seu nome, tá? Na música Um Frevo Novo, o cantor baiano Caetano Veloso afirma que a Praça Castro Alves é do povo. De acordo com o que você estudou, qual é o sentido dessa expressão? Né? Então, na música ele fala que a Praça Castro Alves é do povo, tá? O que ele quer dizer quando ele fala assim que a praça é do povo? O que isso quer dizer diante do que a gente estudou, daquilo que... Não, agora não. Deixa o pessoal pensar aí um pouquinho. Lembrando do que são os espaços públicos, que a tia falou lá no início do capítulo, o que são os espaços públicos. Então, você vai escrever aí o que ele quis dizer com essa frase aí na música, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem, tá? Eu vou voltar aí para a salinha para ver vocês. Cadê? Daqui a pouco eu chamo alguém para responder, agora não. Vou dar um tempinho aí para o pessoal pensar. Vamos continuar aí na apostila. Agora é matemática. Deixa eu ver aqui, página 74. Vamos lá? Nós vamos continuar falando sobre os sólidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características destes solos geométricos espaciais. Eu vou compartilhar a tela. Prestem atenção antes de realizar as coisas. A gente não vai fazer o exercício agora. Prestem atenção. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Página 74 da apostila. Carregando. Pronto. Então, ontem nós relembramos aí sólidos geométricos, certo? Espaciais, né? O cubo, a esfera, o paralelepípedo ou o bloco retangular, o cone, a pirâmide e o cilindro. Nós fizemos aqui alguns exercícios, vimos que no nosso dia a dia nós encontramos objetos, né, coisas que têm características, né, as características desses sólidos geométricos espaciais, porque eles ocupam um espaço, tá? Diferente das figuras geométricas planas, ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas características, olha lá. Características dos sólidos. Os sólidos que conhecemos apresentam alguns elementos especiais. Observe o cubo a seguir. Bom, olha só. O cubo, ele vai ter aresta é isso aqui, ó. Os lados das figuras geométricas espaciais são chamadas de face. Então, as faces são os lados que a figura tem, tá? Então, essa parte que está pintada em vermelho é um dos lados, tá? Então, todos os lados são chamados de faces. Aqui, os contornos das faces são chamados de arestas. Então, os contornos, né? As linhas são chamadas de arestas. E os encontros das arestas são chamados de vértices. Então, olha só. Quando um contorno encontra o outro, tá vendo aqui? Ele encontrou esse. Então, a gente chama de vértices. Então, são os cantos, né? Esses pontinhos aqui, ó. Tá? São os cantinhos, são chamados de vértice. Ok? Isso também vocês viram lá no segundo ano. Lembram? Bom, então olha só, nem
todos os sólidos geométricos, que vocês precisam saber, né? Vão ter vértices ou vão ter faces, ok? Então, olha lá. No Mão na Massa, da página 74, vamos identificar os elementos dos outros sólidos que conhecemos. Em cada sólido a seguir, pinte de azul uma face. Lembrando o que é a face? A face são os lados das figuras espaciais. Então, todos os lados são faces. Ele está pedindo para você pintar apenas uma face. Você vai pintar uma face, tá? De cada figura de azul. Depois, você vai pintar uma aresta de rosa. Aresta, cadê? São os contornos da face, não é isso? Então, você vai passar o lápis rosa em uma, né? Em um desses contornos. É só em um, ó. Desculpa. Cadê? É isso mesmo, nas arestas, tá? Você vai passar o lápis rosa em cima de uma delas. Então, escolhe qual é a que você vai passar o lápis rosa. E de verde, um vértice. Então, o vértice são o encontro do quê? O encontro das arestas, não é? Ó, aqui, essa pontinha aqui, olha. As laterais, as quininhas, né? Vamos dizer assim. Então, você vai escolher um pontinho ali, uma vértice, e você vai pintar de verde, tá? Então, a gente tem aqui o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro e o cone. Prestem atenção, porque pode ser que tenha figuras aí, tá? Que não tenha um desses elementos aqui, olha. Pode ser que algum não tenha ou face, ou não tenha aresta, ou não tenha vértice. Mas aí isso daí eu vou querer saber depois. Vamos ver quem é que vai descobrir isso daí, tá bom? Então, vocês vão fazer agora o exercício número 1. Olha lá. Peguem um lápis, o azul, o rosa e o verde. Eu vou voltar com a tela aí com vocês. Pra eu ver como é que tá aí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a tela. Depois eu compartilho a imagem de novo. Lá no exercício 3, ele vai pedir para você ir lá no material de apoio da página 11 e 13. Aí vocês vão usar a tesoura, tá? Para recortar aí as figuras. Gente, prestem atenção, porque aonde está pontilhado, você tem que recortar em cima dos pontilhados, porque senão depois você não consegue montar a figura, tá? Cuidado. Eu já volto aí com vocês. Davi, vamos lá. Agora o rosa, Davi. Pegou o rosa? E os outros estão dispensados. Então, terminem de recortar, de anotar aí, marcar o que está pedindo no exercício 3 e montar as figuras, as imagens, os sólidos geométricos. Eu fico, combinado? Né, tia? Você fica também, Rafa. Tá bom? Combinado? E amanhã nós nos vemos de novo. Beleza? Beijo, pessoal. Até amanhã, tá bom? Tchau. Terminem aí de recortar e montar, hein? Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Cadê o Felipe? Para ele terminar lá a lição.